RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar mais um RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Temos um assunto muito legal nesse agro, né? Isso mesmo. No mês passado falamos sobre o pêssego e agora chegou a vez de falar sobre outra fruta que é bastante simbólica e importante para o agro aqui da região, que é a uva. É, exatamente. Nós estamos no interior de Caçador, na comunidade na linha São Pedro, e viemos até o sítio da uva, que é da família Frigoto, para falar um pouquinho sobre safra, enfim, sobre todo esse assunto que é a uva. Então vamos lá, Murilo? Vamos lá, tivemos um ano um pouco atípico, com muitas condições climáticas diferentes, teve chuva, teve frio fora de época, essa semana de novembro, frio intenso. E a gente vai saber aqui com os produtores como que está a expectativa para a safra deste ano. Vamos lá? Vamos lá! RBV Agro. É isso aí, nós vamos conversar com o Fabrício Frigoto. Obrigado por nos receber na propriedade. Ele está falando em nome do pai, seu Olides, a mãe, a Lindamir, e a mana, a Jéssica também, produtores de uva de mão cheia. Tudo bem, Fabrício? Como é que você está? Tudo bem, Murilo. Graças a Deus tudo certo. É um prazer receber vocês aqui neste programa RBV Agro, que é um sucesso na nossa região. E é um prazer novamente receber vocês aqui. Que bom, a gente vai saber um pouquinho da produção desse ano, né, Angélica? Pois é, Murilo. Queria que você me contasse aí como é que tá a expectativa, como que estão os trabalhos com a uva esse ano de 2022. Então, o trabalho de 2022 está sendo bom. Alguns interferes do tempo, né, como a geada fora de época, algumas chuvas também muito frequentes que acabou atrapalhando um pouquinho o início da floração. Abortando um pouco a parte do grão, né, das bagas do cacho, mas fora isso tá tudo 100%. A gente tem uma expectativa muito boa de uma safra cheia, né, porque o ano passado, como o clima judiou um pouco, né, da produção, então a parreira ficou com reservas de força, né, ficou com bastante força, bastante nutriente acumulado. Então esse ano, como choveu bastante na época da brotação, então ela deu uma boa brotação com uma boa quantidade de fruto, né, no caso da uva. E o que atrapalhou um pouquinho foi um pouco a chuva e as geadas fora de época, mas fora disso tá tudo 100%. Já que você está falando sobre o clima, não tem como não perguntar da expectativa e da previsão que tinha para um frio muito intenso, muito rigoroso fora de época na primeira semana de novembro. Como que vocês, agricultores e produtores de uva, reagiram a isso? Isso, tinha uma previsão então muito, né, brusca, essa queda de temperatura, né, mas graças a Deus não teve, e eu acredito que essa onda de frio também já tenha passado, né. A única coisa que a gente teve que fazer aqui no nosso caso foi rezar para que não desse a geada, né, porque a gente poderia ter feito algum controle de geada, por exemplo, para aspersão, né, que é com água, mas a gente não tem a quantidade de água suficiente para fazer toda a cobertura do parreiral, né? Certo. Então, o que a gente fez foi só pedir para que Deus abençoasse e graças a Deus ele abençoou e deu tudo certo. Não se confirmou o frio, né? Fabrício, um pouquinho da história da família com a uva. Vocês são tradicionais nessa cultura, já do tempo do nono, é isso, né? Isso, então desde lá dos meus tempos dos bisnonos, né? Que vieram da Itália, depois vieram pro Rio Grande do Sul. Daí do Rio Grande do Sul, lá da cidade de Antônio Prado, meu nono veio para Caçador. Então ele nasceu em 1918 e ele veio para cá com 22 anos e desde então ele começou a plantar uva aqui nessa propriedade, onde meu pai herdou, e a gente tá dando sequência também. Então desde lá a gente trabalha com uva, eu me criei na uva, né, aprendendo com o meu nono, com meus tios, com meu pai, com minha mãe, né, os meus avós também tinham parreiral, então vem a genética de família já. Hoje em dia, vocês ainda continuam, né? Você, inclusive, se especializou, foi estudar e hoje está aqui ajudando seus pais também. Vai continuar? Isso, graças a Deus é um negócio de família, né? Que passa de geração para geração. E graças a Deus a gente está sempre unido, sempre procurando inovar, né? A gente tem que caminhar junto com a tecnologia. Com certeza. Então, na agricultura também, nesse setor cresceu bastante referente a tecnologias, novas mudas que vieram, novas variedades. Então, conforme o cliente pede, a gente produz. Temos uvas de mesa, uvas viníferas também, como para teste agora, para ver se elas se adaptam bem a esse clima aqui na nossa propriedade. Então, a gente
está sempre em busca de tecnologias, de novas variedades, também procurando aumentar a produção, né? Que é muito importante o crescimento, talvez agregar um pouquinho de valor ao produto, né? Fazendo um suco, fazendo um vinho. Quantos hectares a produção aqui e em quilos? Isso se transforma quanto ao final da safra de todas as variedades? A gente tem 10 hectares de plantação, algumas adultas, outras ainda parreiras jovens, né? Crianças. Foi plantado em 2020. Então, assim, depende do ano, né, Murilo? Depende do ano e depende também do clima, da variedade. O ano passado deu um pouco de queda de produção, esse ano eu acredito que vai compensar um pouco, mas ela dá mais ou menos entre 35 mil quilos por hectare. É uma produção bem expressiva. E as variedades? Cita algumas delas para nós. Tem alguns nomes, Angélica, que são diferentes, né? É mesmo? Não tem a Carmen? Isso, tem a uva Carmen também. Então tem as uvas mais precoces, né, que é a uva Isabel precoce, e a Bordeaux, que a gente tem aqui, que elas são as primeiras uvas a ser produzidas, né? Aí depois delas tem a Isabel comum, em sequência tem a Carmen, que é a última uva a ser produzida. Então, como a gente não tem funcionários, a gente usa funcionários só, mão de obra só para a parte da colheita, né? Então a gente tem que se adaptar às culturas diferentes, né? Então tem as precoces e as mais tardias. Então a gente pode interferir, intercalando, digamos assim, a parte da poda, a colheita, o manejo delas conforme a variedade precisa, né? E além dessas também tem uvas de mesas, como a Núbia, a Vitória, a Isis, Poloski, tem a Bananinha. Também tem uvas de mesa, de vinho, aquela uva vinífera, né? Temos algumas variedades para teste. Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Taná, Montepulciano, Sangiovese, Pinot Noir. Então, algumas variedades que a gente está fazendo um teste e ver se elas se adaptam aqui para, quem sabe, futuramente a gente fabricar um vinho fino. Olha, Carmen, Vitória, que mais? Isabel, tô Núbia. gostando. A Núbia, a mulherada tá firme aqui nas uvas, hein? Tá marcando presença. Isso aí, é cheio de mulher nas nossas parreiras. Me fala uma coisa, por favor, Angélica. Não, eu ia perguntar pra ele pra onde que vai essa produção. 35 mil quilos numa safra, numa produção que vai pra onde? 35 mil por hectare, né? hectare, Vezes por 10, hectare. passa de 300 toneladas. Isso. Então, a maior parte vai para Videira, Pinheiro Preto e Umerê. Então, as cantinas da região aqui também ficam uma parte aqui na nossa cidade, né? Que tem indústrias de suco. Uma boa parte do pessoal vem comprar aqui também, né? Alguns turistas que vêm para a região também. A gente tá também enganjado na parte do turismo rural também aqui da cidade de Caçador, em parceria com a prefeitura. E então o pessoal vem conhecer, vem comprar uva, visitar. Vem chupar uva embaixo do parreiral, que não tem coisa melhor, né? Isso, direto da fonte, né? Fresquinho. E aqui na propriedade de vocês, Fabrício, tem uma característica climática bem interessante, que é a altitude, que ajuda também no grau de açúcar da uva, né? Isso, então aqui na nossa propriedade a gente tem mais ou menos 1090, 1080, depende do lugar da propriedade, né? Chegando até 1100 metros de altitude. É uma uva bastante procurada pelo pessoal das cantinas, né? Você me Isso, falava. justamente, principalmente a uva de vinhos também, né? Vinhos de altitude, então eles se enquadrariam nessa altitude também, né? E também a posição da propriedade também ajuda, porque é o primeiro sol do dia, é o primeiro que pega aqui. Então, a hora que o sol nasceu, o primeiro lugar é aqui. Em contrapartida, é o primeiro lugar que o sol desce também aqui, né? Quando é mais ou menos 5 horas da tarde, 4 horas no verão já não tem mais sol aqui. Mas é o primeiro que pega. A gente passou pela propriedade, né, Angélica? Cada paisagem bonita. Quem está nos acompanhando pela internet tá vendo que é excepcional o lugar aqui. Com certeza, Murilo. Os parreirais, as montanhas, já digo assim, né, cobertas com os parreirais, é uma cena muito linda, assim. E, inclusive, por conta dessas paisagens, a família Frigoto também é muito conhecida nas redes sociais, pelas coisas que postam aí da propriedade, né, Fabrício? Isso, então a gente tem no Instagram lá, a Sítio da Uva, né? Família Frigoto. A minha irmã também movimenta bastante a página, a Jéssica Frigoto. Então ela que administra mais as páginas e tira foto e vídeo, ela que tem mais as manhas desse setor aí. Mas tá dando certo, porque a gente vê lá muitas as fotos tanto da uva, das parreiras, quanto da família ali no cantinho, no quiosque ali, tomando um suquinho, tomando um vinhozinho. Movimenta não só o turismo, mas aqui dentro também o pensamento de vocês é uva, o tempo todo. Uva o tempo todo. Acorda, né, com a geleia lá no pão, no almoço tem o vinho, no café da tarde é geleia de novo. Suco de uva, depois de noite é o vinho com polenta de novo. Depois um saguzinho. Depois o sagu, tudo 100% uva. Vocês não produzem outra cultura aqui, né, agrícola?
Não, a gente focou em 100% a viticultura, né? Que é a uva. Vocês produzem algum suco, alguma coisa aqui também, ou ainda estão em fase de experimentação? Ainda estamos na fase de experimentação. A gente produz mais pro consumo próprio mesmo, assim como o vinho colonial. Mas pro consumo sempre tem. Tem sempre. Suco e vinho nunca falta. E me conta como que é ali na hora de produzir, porque vocês já vão todos em família pra roça mesmo, pra lida. Mas na hora de produzir um suco, um vinho também, é um negócio de família ali, né? Isso, tá todo mundo junto, né? Tudo reunido, a gente vira festa, né? Então a gente, graças a Deus, se dá muito bem. Então onde tem um, tá todo mundo. A hora de produzir, cada um faz uma parte do processo e acaba o resultado final, no caso, né? Como é feito com bastante amor, sai um produto de qualidade, digamos assim. Com sabor, né? Deixa eu Isso. perguntar sobre o turismo rural. Fizemos uma reportagem na pandemia, mesmo com as restrições, o pessoal não podia se aglomerar e veio muito para o interior no turismo rural. Vocês receberam aqui algumas famílias para café colonial. Esse trabalho vocês estão fazendo ainda, Fabrício? Isso, Murilo. Então, a partir daquela reportagem, né, do RBV Agro, nossa, foi muito bem conhecida a nossa propriedade. Tanto que teve gente que veio de 13 Tilhas especialmente para vir aqui. Olha só. Então foi bem gratificante, assim, né? A gente tem um carinho muito enorme por vocês, pelo RBV Agro, que nos proporcionou, né, que o povo pudesse conhecer um pouco mais a nossa propriedade. E também a gente iniciou com os café colonial, mas em contrapartida com o coronavírus e a pandemia, a gente teve que parar com isso, né? Mas quem sabe futuramente a gente volte a servir ainda café colonial. E como eu falei anteriormente, né, a gente também faz parte da rota do turismo rural de caçador. Então, a partir do ano que vem, de janeiro, né, a rota vai ser inaugurada agora em dezembro. Então, a partir do ano que vem, a gente já vai começar a receber pessoas para visitar, para comprar uva, suco, vinhos, geleias e tudo mais. Até mesmo que a dona Linda Mira é uma cozinheira de mão cheia, ela faz cada delícia e preparou, quando nós viemos na primeira ocasião, um café colonial maravilhoso, de primeira, saborosíssimo. E detalhe, a mesa foi montada embaixo do parreiral de uvas de mesa, que não é o grosso aqui da produção, é mais simbólico, né? Mas é claro que tem também até certa expressiva aí a produção, mas ficou muito legal aquela mesa e as delícias da dona Linda Mira. Isso, modesta parte, né? A minha mãe cozinha muito bem, tem uma mão muito boa, né? É muito prendada. Então, a partir daí, né, teve o sucesso dos café colonial. Então, a melhor propaganda é a boca a boca, né? A primeira melhor propaganda foi a RBV e a segunda foi a mão da minha mãe, né? Que modesta parte, ela cozinha muito bem. E a ideia do café colonial, né, também surgiu da parte do Murilo, que deu a ideia, então... Imagina. Olha aí. ó. E a partir daí ficou uma imagem bonita, né? Uma coisa na nossa região um pouco diferente, né? No Rio Grande do Sul tem isso também, assim como eu já tinha pesquisado. E eu tenho ideia futuramente, a gente tem ideia futuramente de se capacitar para atender o público nessa área também, na parte do turismo rural. E com certeza vai ser um sucesso, porque além das paisagens que já são maravilhosas, além da produção, a família também é muito receptiva. A gente é sempre muito bem recebido aqui, aquele sorriso, e é bom você estar num lugar desse. Então, com certeza, o turismo rural que já acontecia e já era bom vai ficar ainda melhor. Inclusive, parabéns aí pela iniciativa de vocês. E outra coisa que é muito feita aqui são as fotos, né? Tem sessão de fotos que já aconteceu de todo que é jeito aqui na propriedade também, né, Fabrício? Muito obrigado, Angélica. Sim, teve várias sessões de fotos, né, para casamento, para gravidez e tudo mais, então foi bem legal para aniversariante também. Tem até um túnel aqui com uvas, né? Que, enfim, o pessoal utiliza aí para fazer também as fotos, né? Isso, esse túnel então foi ideia do meu tio lá de Florianópolis, o meu tio Carlos e minha tia Cirlei, um abraço para eles. Então eles vêm para cá nos visitar direto, né? E ele disse que queria ter um lugar assim para chegar e pôr uma mesinha e tomar uma taça de vinho, né, com uma tábuas de frios e tudo mais. Então, a partir dessa ideia dele, a gente pôde fazer esse túnel, onde ficou um lugar bem legal para tirar foto. Até o pessoal brinca, né, que seria um altar para casamento. Então, é um lugar bem especial para nós. Fabrício, voltando um pouquinho para a questão da uva, é um trabalho constante, né, diário, que tem que ter atenção aí com os parreirais, né? Isso, Murilo. Então, é um trabalho bem contínuo, né, que a gente... tem o ano inteiro, né? Então, como a gente também tá aumentando a produção, então a gente aproveita o tempo do inverno para essa ampliação da propriedade, né? Da produção.
Então ela inicia com a poda, né? Tem os tratamentos, a adubação antes disso no inverno, né? Que ela tem que dormir de barriga cheia, como diz o agricultor, né? Que curioso, né? Isso, ela tem que descansar de barriga cheia, né? Que a noite da uva, digamos assim, é o inverno, né? É o período que ela entra em dormência, descansa para ela brotar com força. Então ela tem que brotar, ela tem que dormir alimentada para ela poder brotar com bastante energia. E foi o que aconteceu esse ano. Então ela estava com bastante energia, a gente deu um bom suporte de nutriente para ela, né? E ela brotou bem, então o tempo colaborou com bastante chuva no início da brotação. Após a brota tem que fazer a desbrota, né? A poda verde, tirar os galhos em excesso que sempre tem com bastante vigor, né? E após aí é o manejo normal da uva mesmo, pulverização, ficar bastante atento às doenças, os fungos que atacam a videira. A gente trabalha bastante com o preventivo, né? Tratamentos preventivos, defensivos agrícolas. Tá aí, que conversa bacana, que bom a gente poder saber um pouquinho mais de como que é o processo de produção dessa fruta que é tão importante aqui para nossa região. Um show de conversa, né, Murilo? Com certeza, eu quero saber quando é que vai começar a colheita, porque nós vamos ter que voltar aqui, né? Agora ela está na floração, algumas até nos grãozinhos bem pequenininhos. Eu quero saber quando que é a primeira colheita para voltar, Fabrício. Então, a princípio é janeiro, mais ou menos no dia 10, entre 10 e dia 15 de janeiro, já vai ter os primeiros frutos, né? A primeira uva. E as últimas é lá por março, mais ou menos. Torcer pro sol agora, né? Isso, agora a gente vai torcer para que o sol permaneça aí no mais ou menos uns 15 dias, que é o principal. E com uma chuvinha intercalada também, que sempre tem que ter, né? Isso, pode ser também, com certeza. Fabrício, muito obrigado por ter recebido a nossa reportagem para mais uma conversa. E que bom, parabéns aí pela produção de vocês e bom trabalho, que daqui para frente vai ter bastante ainda, né? Muito obrigado, é um prazer receber vocês aqui, né? Em especial Murilo e Angélica, RBV Agro. A nossa propriedade está sempre de portas abertas. A gente faz questão de conversar e de divulgar, porque é um exemplo, né, do jovem produtor rural que está empreendendo, que está levando o trabalho da agricultura. É tão importante, né, para levar o alimento para a mesa de todas as pessoas. Então, por isso que a gente vem aqui e conversa, sem falar que a uva é uma fruta símbolo aí da nossa região. Isso, justamente. Então, a agricultura é bem forte aqui na cidade, né? Por mais que a uva ela não apareça muito, né? Porque ela tá lá quietinha num canto, né? Mais em propriedade pequena, né? Então é uma produção bem considerável para a cidade de Caçador. E os produtores são guerreiros, porque as adversidades climáticas, às vezes o preço também lá embaixo, né? Todo ano varia um pouquinho, né? Isso, justamente. Então as partes climáticas, né? Os intempéries do tempo prejudicam muitas vezes, né? Um ano se não é com geada, é com chuva, excesso de chuva, pouca chuva, ou é o granizo. Então tem várias coisas que interferem, né? Mas a gente tá aí, temos que manter de pé e seguir firme. Vocês são guerreiros. Obrigado pela entrevista aqui, por nos receber mais uma vez. Muito obrigado, Murilo. Serão bem-vindos sempre. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.